Bom dia a todos. Primeiramente, eu peço desculpas, por não ter postado minha aula da semana passada, mas como eu estava aí, eu até pedi para o Ciro avisar, não sei se foi avisado, eu estava ainda com suspeitas do Covid, aí fiz alguns exames e por isso acabei ficando afastado, um pouco isolado na semana passada. Graças a Deus deu tudo certo, então podemos seguir com o nosso assunto da aula hoje, com a nossa gravação. E finalmente passando hoje para os egípcios. Eu tenho falado muito dos egípcios no final de toda a aula e finalmente a gente vai entrar nesse povo. Quando estávamos falando dos sumérios, acadianos e assírios, não é incomum que as pessoas não saibam muito sobre eles, porque são povos menos retratados dentro das igrejas, etc. Mas quando falamos dos egípcios, é um pouco mais comum. Nós nos sentimos um pouco mais próximos já desse povo, pela quantidade de informação, quantidade de material e principalmente pela quantidade de menções na Bíblia. Nós temos mais envolvimento com os egípcios, biblicamente falando. Também foi a terra onde José cresceu, foi a terra onde Moisés também cresceu, foi ensinado. Então nós temos personagens importantes ali dentro do Egito. Então vamos lá, gente. Vamos tratar do Egito e sua cultura agora. Os primórdios do mundo egípcio. Assim como os sumérios, os egípcios são um dos povos mais antigos do mundo. Você pode ir lá para 4.000 a.C. Você vai ter já alguns resquícios dos povos egípcios. Então, eles começaram lá atrás, um pouquinho depois desses povos que nós chamamos de sumérios. A unificação desses povos se deu quanto? Ali perto de 4.000 a.C., sob o comando de um cara chamado Narmer. Esse cara unificou aqueles povos, formou isso que a gente chama do Egito, e a partir dali nós tivemos várias eras, várias dinastias. Houve unificação, houve separação, unificação de novo, e assim foi por muito tempo. Houveram já construção de pirâmides, iniciou-se uma construção social e cultural daquele povo. É um povo bem diferente dos outros povos dos quais nós já falamos, mas o nosso foco vai ser ali entre 1200 e 1700 a.C. Por quê? Porque é o povo e a cultura que nos interessa biblicamente. Então você pega ali José, quando que José esteve no Egito? Que época foi essa? Existe uma discussão teológica a respeito disso, faltam algumas informações, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas é basicamente ali, quem sabe, em 1700, alguns acreditam que seja mais próximo de 1900 a.C. Então essa cultura dessa época nos importa por conta de José. Primeiramente, vamos falar da mitologia egípcia. A mitologia é diferente dos outros povos? Completamente. Quando nós falamos lá dos sumérios, acádios, assírios, e etc., a Babilônia, todo aquele povo divide a mesma mitologia. Então é um pouco mais fácil tratar disso. Os egípcios não. Os egípcios têm sua própria mitologia. Primeiramente, eles têm uma ligação muito grande, espiritualmente falando. Então, diferente dos outros, que a religião era só, no máximo, um código de conduta, algo assim, o egípcio tem uma ligação muito forte nessa questão espiritual. Então, para eles, essa mitologia, esses deuses eram muito importantes para aquele povo. Por isso que vai ter tanta dificuldade para Moisés de tirar essa idolatria do povo de Deus depois, por conta dessa ligação espiritual que aquele povo egípcio tinha com os seus deuses. Então, vamos lá. Por que é importante entender como se fez essa mitologia? Porque os faraós, ou reis do Egito, no caso, eles tinham que comprovar sua genealogia, a sua ligação genética com os deuses. Porque os faraós eram semideuses na terra, eles eram divindades, eles estavam acima dos homens comuns. Então eles tinham que provar sua genealogia, que tinha alguma ligação lá com Horus, e assim ia. Então vamos lá. Primeiramente nós temos o quê? Um deus criador, chamado Ptah. Me perdoem se eu errar aqui alguma pronúncia de algum deus egípcio, alguma coisa. Eu leio muito sobre o assunto, mas às vezes na hora de pronunciar a gente acaba errando, falando alguma bobagem. Então se alguém conhecer mais do que eu aqui, perdão por algumas pronúncias. Nós temos o Deus Criador, Ptah, e observe que o que é interessante, que todas essas mitologias do mundo antigo, elas têm um Deus Criador, que ele cria outros deuses, esses seres primordiais, e esse Deus Criador fica um pouco esquecido, ele não é mais venerado, ele é meio ignorado,
e esses outros deuses se tornam os novos deuses e etc. É interessante, porque pensa que todos esses povos vieram lá de Noé. Né? Quando Noé repopulou a terra, ele tinha a noção que existia o Deus Criador, o Deus único, o Deus maior. Então, essa noção meio que se espalha para as outras mitologias que nós temos no mundo. Então, normalmente existe esse Deus Criador, esse primeiro, né? Então tem esse Ptah. Ele deu vida aos outros deuses pronunciando seus nomes. E nós temos Ra, né, o deus do sol, o seu filho Shu, né, que é o deus do vento. Shu deu origem a Geb, o deus da terra. Geb deu origem a Osíris e Seth. Seth, o deus do caos, matou o seu irmão, né? Seu irmão foi para o submundo e gerou a Horus. Então, e Seth gerou a Thoth. Thoth era o deus da sabedoria e da escrita, enquanto Horus era o deus, o príncipe dos deuses e o herdeiro legítimo. Tá? Claro, eu citei os mais importantes devido à sua ligação sanguínea com os faraós. Então, o que nos interessa aqui é esse tal de Horus. Esse deus Horus, ele era o deus príncipe, o príncipe dos deuses. Então, os faraós tinham que ter uma ligação sanguínea, genealógica, com esse deus, para eles poderem ser faraós. Então, eles, claro, a gente sabe que eles inventavam isso, que não existia uma ligação sanguínea e tal. Quem sabe esses deuses aqui que a gente fala tenham sido pessoas lá de trás, né? Lá descendentes de Noé, pessoas que passaram para frente algumas histórias e isso foi transformado em mitologia, talvez, não sabemos. Mas o que nós temos aqui é que isso era importante para o egípcio entender isso. E claro, nós temos ainda uma dezena de deuses, são mais de 80 no panteão egípcio. E aí nós temos Isis, Hathor, Mut, Nif, Sobek, Sechat, Sekhmet, Heket, Amon, Anubis, Amit, Bastet e muitos outros. O que é interessante de ressaltar aqui é que essas divindades também são antropomórficas, ou seja, elas têm atitudes e sentimentos humanos. Então eles sentiam raiva, inveja, traíam, todas aquelas questões se davam também na mitologia egípcia. Outra coisa interessante e diferente do panteão sumério é que a maior parte dos deuses egípcios tem aquele aspecto animalesco. Ou seja, alguns deuses têm a cabeça de um leão, a cabeça de uma águia, a cabeça de um crocodilo, Bastet tinha a cabeça de um gato, então tinha essa questão, e com isso vinha também a questão dos animais. Alguns animais se tornavam sagrados para os egípcios, como os crocodilos do Nilo, né, o gato preto por causa da Bastet. Então existia uma mistificação dos animais por conta dessa relação com os deuses. Isso também era algo bem diferente em relação aos outros povos. Então, só pensando na mitologia em si, e nessa ligação entre os faraós e Horus, nós já conseguimos aprender duas coisas bem importantes em relação à cultura egípcia. Primeiro, que já existia a noção e o entendimento de alma e vida após a morte. Então, nós temos lá aquele Osíris, né, que foi para o submundo, e lá no submundo nós temos Anubis. O que esse Anubis fazia? Quando alguém morria, quando alguém era enterrado, passava pelo ritual do enterro, ele pegava o coração dessa pessoa, colocava numa balança e pesava contra uma pena. Essa pena pertencia à deusa Met, que era a deusa da verdade. Se o coração fosse mais pesado, mais leve do que a pena, isso resultava no local para onde essa pessoa iria passar o pós-vida dela. Então, mudava a eternidade dessa pessoa com base no peso do coração. Ou seja, já existia a noção de julgamento, um julgamento pós a morte. Isso era muito diferente dos outros povos, uma coisa que os egípcios já tinham. A segunda coisa que aprendemos é que o faraó tinha uma ligação direta com os deuses. Ou seja, ele era um semideus, estava acima dos homens e estava acima das leis comuns. Então, só de olhar a mitologia egípcia aqui, já são duas lições, dois aspectos culturais muito importantes da época de José, de Moisés, etc., nós podemos tirar. Então, agora vamos falar um pouquinho da administração do governo egípcio daquele momento, daquela época. Né? E isso é de extrema importância. Afinal, Sara quase foi tomada por um faraó, nós tivemos José que se tornou governador do Egito, Moisés foi criado no palácio, ali na nobreza. Então, é importante a gente entender como tudo isso funcionava, como eram esses padrões culturais naquele momento. Claro, esses padrões
tinham certas alterações, dependendo da dinastia, de quem estava no poder, etc. Mas, de maneira geral, alguns aspectos eram comuns a todos aqueles momentos históricos. Então, vamos lá, gente. O Egito era basicamente dividido em dois. O Alto Egito, que ficava ao sul, e o Baixo Egito, que ficava ao norte. Em todo esse Egito, nesses dois Egitos, existiam nomos. O que eram nomos? Eram distritos, municípios, vilas, cidades, etc. Tá? Cada nomo desse aqui tinha sua própria cidade central, né? Tinha sua divindade, tinha seu templo, tinha alguns tabus que eram próprios daquele local, tinham rituais religiosos que eram diferentes de outros nomos, e o que os unia de fato era o faraó, porque todos esses nomos pagavam no final do ano, uma vez por ano, pagavam um tributo para o faraó, né? Isso era obrigatório. Tirando esse tributo, eles tinham suas próprias leis, assim por dizer, tá? Seus próprios tabus. E aqui você entende um pouco aquela preocupação de Abraão. Quando Abraão chega no Egito, entra naquela cidade, naquele nomo, e ele fica com medo do que o faraó pode pegar a Sara, a esposa dele. Ele não conhecia as leis. Por quê? Porque isso variava muito de cidade em cidade no Egito. Então você já entende o porquê. Era essa autonomia que cada nomo, cada município tinha dentro do Egito. Em relação à hierarquia, então lá no alto nós temos o rei, o faraó, né, acima de todos, um semideus e tudo aquilo. E a importância de uma pessoa no Egito se dava em relação à proximidade que o seu cargo tinha com o faraó. Então, se seu cargo fosse dentro do palácio, fosse muito próximo ao faraó, logo você era uma pessoa mais importante na sociedade, né? Então assim, rei, o mais importante, o faraó, lá em cima, no topo. Tá? Abaixo do faraó existiam 3 cargos muito importantes. O mais importante era o de vizir. Quem que era esse vizir? Era o governador do Egito, né? Ele era o cargo mais importante. Ele controlava o quê? Todo o funcionamento do Estado, o palácio, o funcionamento econômico do Egito, tudo isso era controlado pelo vizir. Abaixo do vizir vinha o general militar e o sumo sacerdote de Amon, né? Que esse sacerdote, o que ele fazia? Ele cuidava do bem-estar físico e espiritual do povo egípcio ali. Mas todas as decisões administrativas, né, e que envolviam até mesmo as leis, vinham de quem? Vinham desse vizir, desse governador. Quando nós lemos que José se tornou o governador do Egito, o que ele se torna? Esse vizir, esse cargo mais importante, logo abaixo do faraó. Por que esses 3 cargos não eram dados para uma pessoa só? Por medo, porque eram tão importantes que existia o medo que essa pessoa se tornasse mais importante do que o próprio faraó. Então, para evitar essa concentração de poder e que alguém tirasse o faraó do poder mesmo, que era um semideus para eles, eles dividiam nesses 3 cargos, tá? Mas vizir realmente era o mais forte, o mais importante, próximo do faraó. Então, basicamente, José se tornou o homem mais importante do Egito, né? Como homem, como ser humano, ele era o mais importante, estava acima de todos os egípcios. E agora sobre as leis. No Antigo Egito, tinham sim leis escritas. Então, no entanto, quando acontecia um crime e a parte ofendida, né, aquele que sofreu com aquele crime, não fizesse a denúncia, o crime era ignorado, mesmo que ele acontecesse diante de várias testemunhas e tal. Então, uma terceira pessoa não poderia acusar alguém. Ela deveria estar envolvida diretamente no crime para poder acusar alguém. No caso dessa denúncia, a pena variava de pessoa para pessoa. Então, às vezes, era só uma restituição financeira, às vezes existia a punição física, né, a chibata, vários tipos de punição, e muitas vezes existia uma retratação com juros, então a pessoa deveria pagar o que ela roubou e ainda um valor a mais. Então, isso variava muito, né? Agora, quando o crime envolvia alguma coisa maior, e normalmente era quando alguém se envolvia com alguém do Estado, né, ou roubava alguma coisa de uma tumba, de um templo, que estava ligado diretamente com o Estado, ali, que pertencia ao faraó, o crime era maior. Essa punição era levada para um tribunal. Nesse tribunal existia um júri. Já naquela época, lá atrás, na época de José, já existia um júri, né, para fazer essas decisões. Nesse júri era votado, e a coisa mais importante, mais crítica nesses julgamentos era a questão do perjúrio. Se fosse comprovado que a pessoa mentiu nesse tribunal, ela era executada
e ela não tinha direito ao enterro, tá? A família dela poderia ser toda executada também, da mesma forma. E por que é tão grave isso? Porque para o egípcio, você não ser enterrado, você não passa depois pelo julgamento pós-morte. Então, você ser julgado e executado pelo faraó, pelo júri, por esse tribunal, o que aconteceria? Você perderia essa vida eterna, essa vida pós-morte. Essa é a noção que o egípcio tem. Então, ser executado por um crime muito grave era horrível do ponto de vista espiritual para o egípcio. E logo vocês vão entender por que isso é tão importante para a história de José. Então, mentir no tribunal traria as piores consequências, né? Então, a forma de aplicar as leis era assim, tá, gente? Então, você primeiro via com a pessoa que era ofendida, se ela quisesse passar adiante aquela denúncia, aí dependendo do quão grave fosse, poderia ser mandada para esse tribunal. A única forma de você não ser condenado nesse tribunal, se você estivesse errado, você tinha que subornar o vizir. E isso era um ato comum daquela época. Se o cara tinha muito dinheiro, o que ele fazia? Ele fazia um tributo para o vizir, dava um dinheirinho lá para o vizir, né? Dava terra, dava gado, dava cevada, o que ele podia ter para contribuir, ele dava na mão do vizir. O vizir, esse governador, ele ia lá e convencia o júri a deixar essa pessoa ir. Então dava uma punição menor, né, para ela, só uma punição física ali, batia um pouco na pessoa, ou só prendia a pessoa, mas não matava. Por que faziam isso? Aí a pessoa, pelo menos, salvava aquela vida pós-morte dela, né? Então a única forma de escapar diante de uma punição era subornando o vizir. Ou seja, essa corrupção dentro da justiça e tal, já tinha naquela época do Egito, tá, gente? Era bem comum, por sinal. Agora vamos situar um pouco José nesse contexto do que nós vimos até agora, né? Quando ele começa a trabalhar na casa de Potifar, ele era o comandante da guarda, o Potifar, né? Não o José, José era o servo. Ou seja, ele provavelmente era o militar mais importante daquele nomo, daquela cidade. Então Potifar, militarmente falando, era o homem mais importante daquele local. Ele estava, claro, abaixo do general, abaixo de alguns outros cargos dentro do militarismo egípcio, mas naquele nomo, naquele local, ele provavelmente era o homem mais importante. Então, Potifar era uma figura de respeito, né? Outro aspecto muito importante dos egípcios naquela época era que o povo prezava muito pela discrição. O povo egípcio era discreto, eles não faziam escândalo, eles não gostavam de fazer barraco, esse tipo de coisa. Então, isso era um aspecto muito comum daquele povo. Eles prezavam muito por essa discrição. Guardem isso, isso é muito importante para a questão de José. Então o que acontece? José começa a trabalhar para Potifar, né? Ganha a confiança de Potifar, né? Potifar deixa a casa dele, os seus afazeres, a administração do seu dinheiro, do seu lar, todo nas mãos de José, né? Então ele vai focar no trabalho deles, no trabalho como militar lá. Com certeza era ele que dominava aquela polícia, aquela guarda que existia na região. Então era ele que fazia todo esse trabalho. E deixa lá José cuidando da casa dele. Aí nós temos o quê? O caso da esposa de Potifar, né? A esposa de Potifar, ao perceber que José estava desenvolvendo intelectualmente, fisicamente e tal, o que ela começa a fazer? Ela começa a seduzir José. E aí a gente conhece a história de José, né? Diante do avanço daquela mulher e tal. Com certeza José estava muito perto de pecar ali, né? Com toda aquela sedução. Ele sai correndo. Deixa as roupas para trás, ela puxa, ele deixa a roupa para trás, ele corre ali sem as vestes dele, pela rua, foge, e ela acusa José de tentar atacar ela. Ou seja, José é acusado de assédio / estupro contra a mulher do capitão da guarda ali, do cara mais importante daquela cidade. Isso isso é muito sério diante dos egípcios ali. Daria para tentar trabalhar isso debaixo dos panos? Não, porque lembra que eu falei, o povo era muito discreto. Quando José corre sem roupas ali, a mulher de Potifar grita e tal, aquilo chama muita atenção do povo. Aquele pessoal em volta da casa de Potifar percebe isso acontecendo. Então não tinha mais uma forma de tratar aquilo de forma individual, ali, de tentar não chamar atenção e tal. Já era. A partir daquele momento, todo mundo viu o que aconteceu. Né? Se tornou um escândalo. Então, diante daquele suposto crime, Potifar toma o lado da esposa, né?
E José acaba sendo preso. Agora vamos entender essa situação mais a fundo. O que aconteceu aqui? Potifar confiava em José? Confiava. Tanto que entregou sua casa nas mãos dele. Então Potifar gostava, confiava em José, né? Ele era capitão da guarda, tinha poder de decisão dos crimes e era quem encaminhava o pessoal para o tribunal, né? Aquela situação, como eu falei, chamou muita atenção. Não tinha mais como Potifar trabalhar só com eles, aquela situação. Então, aí vem o segundo aspecto. Lembra que eu falei que quando alguém cometia um crime, se a pessoa ofendida fizesse a acusação, aquilo tinha que ser levado adiante. A esposa de Potifar fez a denúncia. Ela chamou, gritou, disse que ele tinha abusado dela. Ela queria uma punição para José, diante daquela situação. Então, não podia mais ignorar o acontecimento, né? Ele tinha que ser trabalhado. Como Potifar era alguém que pertencia ao Estado, era militar, o crime foi contra o Estado, foi contra o Egito. Então, José seria onde? Seria levado para aquele tribunal. Ele não seria o próprio Potifar que decidiria a pena dele, seria o tribunal. José, então, seria levado para lá. E aí você tem que entender a posição de Potifar nesse caso aqui. Entendam isso. Ele gostava de José. José iria para o tribunal. A esposa dele também iria para o tribunal, porque ela seria lá quem faria a denúncia e tudo. E aí entenda a situação disso. Entendam isso. A esposa de Potifar, se ela voltasse atrás na denúncia, ficaria comprovado que ela mentiu. Ela seria o quê? Seria condenada por perjúrio, seria morta, perderia a vida após a morte, porque seria executada, a casa dela seria executada também. Então, ela não teria enterro. José, se não assumisse a culpa que ele não tinha, no caso, também seria acusado por perjúrio. Então, pense na situação agora de Potifar. Ele tinha uma escolha. Se ele levasse isso para o tribunal, um dos dois, seria morto, seria executado por perjúrio, né? E quem fosse executado teria a pior das penas ao ponto de vista egípcio. Potifar, nessa situação, o que ele faz? Aí nós conhecemos a história de que José é mandado para a prisão, né? Ele não sofre uma punição maior. O que é muito estranho, José ter ofendido de forma pública a mulher de Potifar, tá? E ter que ir para o julgamento e só ficar na prisão e não ser condenado à morte. Como que isso aconteceu? Agora vamos analisar historicamente, né? Dentro do contexto. Alguém subornou o vizir. É isso que aconteceu. Foi Potifar? Eu acredito que tenha sido o próprio Potifar. Foi lá, pagou um valor para o vizir, lá, ó vizir, deixa quieto aí o José e tal, né? Deixa ele na prisão, faz o cara sumir do mapa aí, tá tudo certo, né? A esposa tá tranquila, né? Porque a acusação, ela vai fazer a acusação, ele vai ser punido, né? José não morre por conta disso. Então, houve alguma coisa na situação aqui. Alguém foi lá e ajudou José. Sabemos, claro, que quem estava orquestrando tudo isso era Deus, óbvio. Mas Potifar, eu acredito que ele tenha feito esse suborno na mão do vizir. É o que faz sentido dentro do contexto. Então, ele, na verdade, Potifar até salva a vida de José, se foi ele que fez isso aí. E é interessante entender isso, porque quando a gente lê a história, a gente acaba ficando meio bravo em relação a Potifar. Como é que ele acreditou, né, na esposa dele, não acreditou em José? Mas entenda a situação em que ele estava. Ele não tinha muita escolha aqui, ele não tinha muitas escolhas. Ele tinha que escolher entre um e o outro. Ele toma uma decisão que ele consegue salvar os dois. Então é interessante entender isso. Quando a gente estuda o contexto do Egito, como funcionava ali, a história de José ali na casa de Potifar fica mais rica. Você vê a influência que ele teve nas pessoas ali. José não é levado para um tribunal e condenado à morte, como deveria ter sido diante daquela acusação. Ele escapa. Como que ele escapa? Alguém suborna o vizir. Quem subornou o vizir? Provavelmente Potifar, por causa dessa confiança, desse amor que foi criado ali dentro da casa dele. E eu acho muito interessante a gente entender isso aqui. É diferente, é uma informação que a gente só consegue entender quando estuda os costumes egípcios, como acontecia naquela época, né? Em relação à economia, estudos, línguas, profissões, detalhes da arte militar, a gente vai deixar isso aqui o quê? Para a próxima aula, tá? Porque daí a gente pode entrar também na história de Moisés, falar da importância do Nilo e tudo isso. Então, o que eu quero deixar nessa introdução ao Egito para vocês? Então, o que eu quero que vocês guardem? Eu quero que vocês guardem que o egípcio era muito discreto, eles prezavam muito por isso. O que era esse cargo de vizir, de governador? O que ele fazia? Isso é importante também, né? O risco do perjúrio e da mentira, e como isso era grave no Egito. E principalmente, a complexidade
desse caso de Potifar e José, a esposa de Potifar e tal. Então, quando alguma coisa acontece com um conhecido seu, com um membro da igreja, antes de se escandalizar e ficar assustado e sair falando e papapá, analise a situação, veja o que aconteceu, veja o que envolve a pessoa naquelas decisões que ela tomou. Decisões que às vezes a gente olha e parecem muito erradas, você consegue entender o que levou aquela decisão. Será que realmente a pessoa não teve escolha? É importante, o cristão tem que ter essa noção de analisar as coisas com calma. É muito comum a pessoa ver uma coisa que aconteceu na igreja, se escandaliza, muda de igreja, mas calma, analise a situação, entenda o que aconteceu. Né? Isso é importante. A questão de José aqui é isso. É muito fácil tacar pedra em Potifar, mas veja pelo lado de Potifar também o que aconteceu aqui. Potifar não tinha muita escolha na mão dele. Era ou ter a mulher dele morta e condenada para sempre, ou era ter ali o José morto e condenado para sempre. Ele encontra, existe ainda um terceiro caminho ali. É uma especulação, eu não sei se realmente foi Potifar que foi lá e molhou a mão do vizir para salvar José. Eu acredito que seja, é o que faz sentido historicamente. Mas o ponto é que essa decisão para Potifar não foi fácil, tá, gente? Entendam isso. Então, muitas vezes nós temos decisões difíceis para serem tomadas. Mas Deus está acima de tudo isso, sabemos que Deus tomou conta de José, né? Que Deus protegeu José dentro da prisão e tudo mais. E a partir de José podíamos seguir com a história depois disso. Tá? A última coisa que eu quero falar hoje é uma curiosidade em relação ao próprio José do Egito. Né? Então, por que a gente não consegue encontrar José nos registros? Tá? José se tornou vizir, se tornou governante, uma pessoa abaixo do faraó. José salvou o Egito de uma crise financeira, né? Salvou o Egito da fome, os povos ao redor. Logo, José foi um vizir muito importante. Por que a gente não consegue situar exatamente José, não tem registros e tal? Acreditamos que provavelmente existam sim registros de José na história egípcia antiga. O problema é que a Bíblia não nos trouxe uma informação muito importante nesse caso, que é o quê? É o nome egípcio de José. Nós chamamos de José, que foi o nome dado pelo seu pai, mas lá no Egito, José não era José, ele tinha seu próprio nome egípcio. E esse nome a gente desconhece. Então é difícil, né, a gente localizar José por conta disso, por falta de informação. Existem especulações, alguns nomes que se associam a José, eles tentam localizar ali, eles pegam alguns registros de vizires e tal, mas é difícil de realmente saber quem foi José dentro de toda essa história. Então é por isso que falta essa informação, não tem como a gente saber, isso não altera em nada a história e a mensagem bíblica. Então nós sabemos que José esteve ali, de fato, entre 1700 e 1900 a.C., dado o contexto do Egito, mas não sabemos exatamente quem foi José dentro da história egípcia, por falta dessa informação. Tá? Na próxima aula, então, nós continuamos com a cultura do Egito e que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Tenha uma boa semana. Até a próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus.